Estamos começando mais uma temporada aqui do Pod Teacher, terceira temporada. Estou bem animada por isso, estava doida para voltar, tanto pro YouTube quanto pro Spotify. Para quem tá ouvindo a gente tem o podcast nos dois lugares, então você consegue ouvir apenas lá pelo Spotify, mas também tem o vídeo lá, né? E assistir pelo YouTube no nosso canal, que é o Elisa Marques, mas também vou deixar no canal do Pod Teacher para separar. Você tem as outras duas temporadas aí inteiras, você assistir, ver muita fofoca, muita bagunça e também saber aí da história de muitos professores. Inclusive, a Andressa estava na temporada passada, né? Ela tinha as histórias dela e hoje ela veio contar as histórias dela atualizadas. E isso que é bom, eu gosto de fofoca atualizada, a gente acompanhar um reality show. Então, primeiro de tudo, muito bem-vinda, Andressa, pelo nosso primeiro episódio aqui. Muito obrigada pela sua presença, Obrigada. por ter Estava, aceitado falar. estava ansiosa para voltar para atualizar E eu tava fofocas ansiosa e também. notícias. Não, ó. Spoiler, ela tem fofocas quentes. Acho que Tem. vocês vão gostar. O objetivo do Pod Teacher é a gente falar da vida real do professor. Então, a gente não tá aqui pra ficar contando vantagem de mil coisas e tudo mais. Nossa ideia, na verdade, é compartilhar o que que acontece no backstage e principalmente como a gente se sente, como a gente se vira nas situações e tudo mais, inspirar outros teachers aí também. Então, Andressa, da última vez que a gente conversou, você tava ali em outro momento. Você tava começando a sua marca nova, você ainda não tinha, inclusive, colocado ela para jogo, você lembra? Ela Aham, tava, lembro. não tinha acontecido a transição ainda. Você tava num momento muito diferente da sua carreira, né? Teve o primeiro momento lá atrás, que foi quando você decidiu, não, agora eu vou me jogar nisso daqui. E esse foi um segundo momento impactante em que você se jogou num novo modelo de negócio. Explica pra gente aí como é que foi essa transição, o que que aconteceu? Como é que você tava, como é que você ficou? Do antes eu tava. E aí, vou sair ou não vou sair da escola? Aquela fase que todo professor passa, né? Fico ou saio? Aí, quando a gente gravou, eu já tinha saído, eu tava começando a minha marca, mas ela tava assim no começo do começo, assim, na ideia. Eu tava no processo de planejar ela, quem que ela ia ser, como que ela ia se posicionar. E aí. Agora ela já tá funcionando há uns 6 meses, 5 meses, não lembro certinho. Quando que ela começou a rodar de fato? Inicialmente, né? Tá ali no iniciozinho de um posicionamento, mas já é uma marca que tem presença nas redes sociais, já é uma marca que tem até registro chique. Adoro, adoro. E Roubada a... você não será. não, se Por essa quiserem, coisa não, não é mesmo? por outras, né? Fica aí Por pra outras pegar o a gente restante. conversa daqui a pouco. Mas agora eu tô num posicionamento muito mais claro, né, de onde eu quero chegar. Então eu já tenho um mapa ali, quero ir até ali, muito mais desenhado na minha cabeça. Então hoje a escola já existe, né, que sempre foi uma vontade, mas nunca tinha saído do papel. Então hoje ela já deixou de ser na época. Quando a gente gravou a última vez era Make It. Aí a Make It saiu, né? Foi viver as aventuras dela lá na gaveta. Pra Lumer, que hoje é como a gente chama a escola, chegar e tá se posicionando no mercado. Então, uma marca aí com menos de um ano de existência, mas já tem minha cara, meus sonhos, meus desejos, todos ali Personalidade funcionando. forte, ela tem uma Aham. personalidade forte, eu gosto muito. E o melhor de tudo, né? Muitos alunos que conversam com ela. Então, tipo, eu acho que isso é o mais gostoso, é você se posicionar a ponto de você conseguir atrair pessoas que se conectam com a marca. E comigo também, por consequência, né? Porque a marca sou eu. Inclusive, já vou te perguntar como que foi pra você, assim, essa transição. Na verdade, eu quero saber como você se sentia como professora. Tenta aí relembrar seus sentimentos antes dessa transição da marca em relação aos alunos, porque eu fiz um vídeo, saiu hoje no canal, sobre nichar. Cara, nichar é complicado. Ninguém quer nichar. Todo mundo acha que quando você não nicha, você tá ganhando, porque daí você tem aluno de inglês, de português, de redação, de reforço, de inglês business e criança e tal, 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 tal. Só que eu quero que você tenta retomar o sentimento de como você se sentiu na hora que você foi desenhar sua persona, se teve alguma insegurança, alguma coisa assim, e explica pro pessoal que tá ouvindo como que você se sente agora e se você se arrepende dessa De não ter decisão. feito antes. Eu imaginei Porque que fosse. é diferente, é diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu tive medo de fazer várias coisas. Então, eu tive medo de sair da escola e não conseguir aluno. Aí eu tive medo, eu consegui aluno, tive medo de todos os meus alunos saírem ao mesmo tempo e eu ficar sem rendimento. Aí eu tive medo de escolher que tipo de aluno que eu queria.
E foi assim, um medo atrás do outro. E hoje ainda tenho muitos medos, né? Porque a marca tá engatinhando, mas eu ter nichado pra mim me ajudou muito a me posicionar. Antes eu não sabia para quem que eu falava no Instagram. Isso foi a parte mais difícil, porque eu dependia muito de indicação. Então era um ex-aluno, um parente, ah, não, porque fulano é professor, ah, minha filha é professora, ah, minha sobrinha é professora. E aí ia muito nessa indicação. E aí, quando eu chegava no Instagram, eu falo, tá bom, mas eu vou falar pra quem? Eu vou falar pra quem quer inglês business? Eu vou falar pra quem quer inglês pra viajar? Eu vou falar pra que idade, sabe? Então eu comecei nichando, junto com a trilha, inclusive, porque eu comecei nichando, vou devagar, porque eu tinha a ideia de vou falar pra todo mundo, e aí quem vier veio. Só que você acaba focando muito em tudo, e aí você não direciona. Aquele desenho daquele livro o Essencialismo, é tipo, é o desenho, é ele que determina mesmo, porque eu lembro bem, ele é um círculo com várias setinhas assim em volta. E aí Uhum. do lado tem um círculo com uma seta só e uma seta bem maior, né? E aí eu falei, bom, eu acho que era exatamente. A gente conversou isso durante vários dias, eu e você, né? Falando sobre você precisa focar em uma área, você precisa. E eu ficava naquela, ai, mas é porque daí vai ter menos gente, vai ter menos procura. Mas pelo contrário, o fato de eu ter nichado me ajudou a me conectar com mais gente que pensa da mesma forma. Então, pra mim, foi muito bom. Demorei pra fazer. E aí eu comecei nichando assim, em idade, sabe? Aí eu, vou falar pra essa galera aqui. Ah, beleza, funcionou pra essa galera. Então vou nichar um pouquinho mais. Não vou falar de inglês X. Um tópico específico, que não é o que eu quero trabalhar. Então, isso me ajudou. Então, hoje eu tenho, por exemplo, a galera do business, eu tenho a galera do general e eu tenho a galera da viagem. Volta e meia chega alguém de preparatório. Quero fazer um preparatório para o TOEFL. Não tô nessa vibe agora. Do TOEFL, Cambridge, qualquer Não, coisa assim, dá trabalho, porque você tem que dá. estudar de novo, você tem que preparar cada uma das aulas, você tem que corrigir muita coisa quando é preparatório, e você para tudo que você está fazendo só para fazer aquilo ali para um aluno, para depois você Uhum. voltar e fazer a mesma coisa para os outros alunos. É o custo-benefício não Não compensa. compensa. Eu falei disso nesse vídeo do canal. Eu falei assim, gente, para pensar. Você se desgasta para uma coisa diferente que acaba te levando ali a perder um pouco do tempo, né? Você tá focando Uhum. em outra coisa, mas também você não consegue se consolidar em nada disso. Porque você não vai ser conhecida pelo TOEFL. Você Uhum. não vai ser conhecida pelo preparatório. Então, e outra coisa, você tem dificuldade de fazer a sua marca virar uma marca mesmo. Por exemplo, o que que a gente espera da Natura? Que seja um trem natural, vibes leves, não sei o quê, Amazônia. A Natura sempre trouxe isso. Sempre. Todos os anúncios, os posts, a coisa, a vibe da Natura é essa. Então, o que você espera é que a marca traga isso e você consegue meio que, mesmo quando a Natura não tinha a Nat Natura, que é a bonequinha lá, a personalidade deles, você já imaginava que a marca fosse isso. Quando a Natura faz isso, ela se posiciona no mercado como uma empresa que ela não é barata como a Avon, mas ela tem valores, ela Uhum. tem uma coisa diferente, ela vai te trazer um negócio mais natural, um negócio mais orgânico, não sei o quê, e tem essa vibe aí, né, pra quem gosta mais disso. Então, quando você traz, realmente a gente fica com muito medo, né? Porque a gente fala, meu Deus, vou perder muita gente. Vamos lá, dos três momentos. De quando você estava na escola para quando você saiu, antes de você transicionar a sua marca. Então, foca. Foi quanto tempo? De transição, olha, foram 9 meses até construir tudo e amarrar todas as pontinhas soltas. Desde que você saiu da escola? Já estava acontecendo quando eu tava lá. Ah, então 9 meses. Ah, 9 meses é um tempo até Foi curto, uma né? gestação. E foi um tempo Eu- curto. Nesses Hum, 9 meses, uhum. você teve algum desses 9 meses que você ganhou sozinha, recebeu sozinha, menos do que na escola? Não, nenhum, zero. Nem isso falando de antes, tá? Antes de criar marca. O pulo do gato pra mim foi justamente esse. Foi quando eu sentei, abri meu caderninho e coloquei na ponta do lápis o que eu trabalhava e o que eu ganhava na escola e o que eu trabalhava e o que eu ganhava na empresa, né? Que ainda não tinha nome. Na instituição, professor autônomo. E ali eu percebi que eu trabalhava na escola muitas horas pra ganhar, tipo, nada comparado com o tanto que eu trabalhava e o quanto aquilo me dava retorno de satisfação, porque foi ali que me bateu. Então, o dinheiro é bom, a gente precisa dele, a gente vive numa sociedade capitalista, não vou ser hipócrita falar que o dinheiro não é importante. Ai, faça aquilo que te realize. Não, porque a gente precisa
precisa fazer aquilo que realiza e que paga conta e que faz a gente comprar umas brusinhas. Só que na escola eu sentia tristeza, eu sentia cansaço, porque eu me sentia amarrada na metodologia, porque é uma escola, você tem que se adaptar. E a pior parte pra mim, juro pra você, por se tratar de uma escola franquia, tá? Era ver muitos alunos adultos, que hoje é o meu público. Eu optei por trabalhar só com adultos acima dos 25, que também foi uma coisa muito difícil pra mim, porque eu queria, 18, mas nem todo mundo tá pronto. Isso não quer dizer, isso é uma coisa importante falar também, sabe? Só um recorte. Nichar, eu demorei pra entender isso. Não quer dizer que você não atende outros públicos. Quer dizer Aí que é que você tá. sabe a hora de atender outros públicos. O fato de eu não trabalhar com TOEFL, com etc, com etc, não quer dizer que eu nunca vou atender um aluno que precise de um preparatório pro TOEFL. Mas eu vou saber se eu consigo atender aquele aluno ou não. Essa semana, engraçado, veio uma pessoa me mandar mensagem e falou assim: tô precisando muito dos serviços da Lume. Aí eu fui conversando com a pessoa pra entender que serviços, e era justamente um preparatório do TOEFL. Eu até tenho agenda pra pegar. Só que a pessoa não queria no formato que eu ofereci, no valor que eu coloquei. E aí você entende que aquele não é o seu público, não é o seu aluno. E o que que a gente fez juntos? A gente adaptou todo o objetivo da pessoa, e hoje essa pessoa é minha aluna, porque o serviço que eu já tinha serviu pra ela, porque o Uhum. objetivo dela não é necessariamente fazer o TOEFL agora. Ela quer primeiro conversar. E aí eu já tinha o clube de conversação pronto. Aí eu ofereci, ela veio e ainda pegou um acompanhamento híbrido uma vez por semana só com atividades. Então assim, sabe? É saber onde você pode ajudar o seu aluno de fato. E aí, quando eu me via na escola, trabalhando com público adulto, eu via muitos adultos que estavam perdendo tempo e dinheiro. Ah, sim. Que são duas coisas muito escassas. São coisas finitas, a gente não tem todo o tempo do mundo. E se você é uma pessoa aí como 80% da população brasileira, até mais, você também não tem dinheiro infinito, né? Você precisa fazer o seu dinheiro valer. E aí eu via alunos, depois de um dia muito cansativo de trabalho, chegar na escola e terem muita dificuldade porque não tiveram tempo pra fazer o que tinha que ser feito naquela semana. E aí a metodologia da escola não te permitia adaptar, e aquele aluno, por consequência, ficava desmotivado, cansado, frustrado, e aí virava um problema seu, professor, porque você precisa entregar resultado. E aí, pronto, acabou, né? Então, a responsabilidade acaba sendo 100% do professor. O professor não tá dando retorno, o professor não tá dando resultado. E olha que nenhum Vou dos meus fazer um alunos. recorte também junto aqui. Na escola de idiomas tradicional, então estamos falando aqui de franquias, o time comercial ganha muito mais do que o professor. Então a pessoa vai socar qualquer um na sua turma. Com palavras bem chulas, a verdade é essa, vai socar qualquer um na sua turma. É. Então simplesmente não interessa se a pessoa tá em outro nível, tá em outra vibe, não sei o que lá. Problemas. Vai Quem é colocar, tem professor? vaga, tem cadeira, vai colocar nessa turma. Quem é professor vai ter algum momento na vida que vai lembrar disso aqui. Quem nunca estava dando uma aula e de repente chegou alguém do comercial ou algum coordenador, diretor e falou: Ai, vai ter um aluno experimental na sua turma hoje, você tem que dar o seu melhor para esse aluno fechar. Nossa, direto, né? Quem nunca aconteceu isso 20 Eu, vezes? na última escola que eu tava, eu cheguei a ter 3, 4 alunos na mesma sala fazendo experimental com uma Ai. turma que tava na metade do semestre. Como é que você vai gerar engajamento com isso? E aí Só que aí virava é que assim, tá. mas eu só confio em você. Quem entrega é a linha de frente é o professor. Quem vendeu uma pessoa que só tá pensando na comissão, quem enfiou Uhum, na sua sala e montou esse circo todo, o processo todo, é uma pessoa que tá ganhando dinheiro com isso, o seu uhum. salário não vai aumentar, mas Não. E aí você vai você. ficar na linha de frente. Então vai ficar assim. Exatamente. A aula da Andressa é ruim, a gente não consegue aprender. A aula da Andressa, nossa, a Andressa é uma péssima professora, porque eu tô aqui há um tempão e eu não evoluo. E o contrário era, não, mas eu só confio em você. Eu marco os alunos experimentais para sua aula, porque você faz uma aula show. Show do meu salário que não vem. Cadê? Tipo, vamos conversar Quanto sobre, que porque era você que você tá ganhava ganhando. na hora, você lembra? Lá não era hora. Ah, eu tenho tanta fofoca disso aí. Meu Deus, eles, olha. Nessa, vamos chamar de pônei escola, né? No contrato era uma coisa e no feito era outra. O A ponto de nem o próprio advogado da escola conseguir se defender. que que aconteceu? Me explica isso. Resumo da ópera, fomos à Justiça do Trabalho, porque, né, era claramente um abuso que rolava ali. Mas E como é que era? Tipo, você ganhava como e como eu que é? recebi, tá, vamos lá. Eu era contratada como PJ, certo? Professor, PJ até funciona, mas pela lei não pode. Vou começar Hum, por aí. Quando eu fui contratada dessa forma, eu não tinha conhecimento disso. Isso é um efeito até que os advogados
que estavam no meu caso estavam falando, que chama pejotização da profissão, que é uma Hum. coisa que tem acontecido nos últimos 4 a 5 anos. Basicamente, você vê aí uma galera achando que você ser PJ é benéfico porque você ganha mais, mas na teoria você não ganha mais, assim. Quer dizer, na prática, né? Na teoria, no final, seu salário não vai valer tanto mais assim. E você perde um monte de benefício. Sou defensora da CLT. Mas essa questão da No pejotização. caso da prestação de serviço. Isso. Tipo, se você Não no for. caso de. Porque eu sou defensora de você Calma. ter uma empresa. Mas se você estiver trabalhando para outra, é CLT. Mas você, no mesmo modo que você chega e você fala, ah, eu sou a favor de você ter a sua autonomia, sua própria empresa. Você tem aquela planilhinha maravilhosa que mostra todas as regalias que a gente tem que ter. A gente tem Exatamente. férias, a gente tem investimento, a gente tem ajuda de custo, benefícios de CLT. Então, quando eu falo ai, sou a favor da CLT, é neste cenário, tá? É de você saber que os seus direitos estão garantidos, que você não vai ser explorado enquanto tem uma pessoa que paga aluguel de 8 mil reais e só lava cabelo no salão. Enfim, sabe? E aí, o que que aconteceu? Fomos contratados dessa forma. No contrato estava escrito uma coisa, foi mandado o contrato. Ah, é, beleza, assina, assina, assina. Quando você começa a trabalhar, você vê que o buraco é mais embaixo. E aí, no contrato estava escrito: você vai receber R$ 300 por turma Hum. ou a cada 7 horas de trabalho. Aí eu sentei pra fazer as contas. Falei, eu acho que isso não tá certo. Quando a gente foi às vias de fato de, tipo, vamos para um processo, os advogados me ligaram e perguntaram como que funcionava a contratação. Aí eu expliquei pra eles exatamente isso aqui. Era assim, no contrato tá escrito isso, aí eles leram o contrato e eles falaram, me manda a sua folha de pagamento, porque nós tínhamos isso, e recibos e tudo mais. Mandei, eles sentaram, ficaram o final de semana inteiro fazendo conta. E eles falaram: não tem como o que tá escrito em contrato ser o seu pagamento, porque você tá recebendo uma coisa e tá escrito outra. E aí chegava no meio do ano, porque nós éramos PJ, PJ não tem o quê? Férias É. remunerada. Chegava no meio do ano, era assim: vamos ver aí as horas que vocês vão ter que cumprir. Ponto um: se eu sou PJ, eu não tenho que cumprir nada. Pera aí. Exatamente. Ponto Exatamente. 2, você vai fazer meu horário, então só nisso aí já perdia uma das 3 regalias de ser PJ. Se você tem. Os advogados explicaram lá, mas basicamente é se o seu trabalho é intransferível, tipo, só você pode fazer, você não pode colocar outra pessoa pra fazer, já não pode ser PJ. Tipo, no meu caso, eu não podia, fiquei doente, manda outro professor. Não podia, né? Porque era uma franquia e a franquia tem a metodologia, então, enfim. Ponto 2 era essa questão de cumprir horário. Você cumpre horário, você tem, enfim, que tá lá, tá o horário, ou você pode entregar o seu serviço. Não, gente, se a aula é numa hora marcada, o que que eu tenho que fazer? Cumprir horário. E o ponto 3 era hierarquia. Você pode fazer do jeito que você quer ou você tem que responder a alguém, alguém determina o que você tem que fazer. Pô, quem nunca numa escola não teve um coordenador? Meu Deus do céu. Então, assim, spoiler, tá? Não deu nada na Justiça do Trabalho por motivos de Aí que crime. tá. Por isso que esse negócio tá desse jeito. Inclusive, hoje eu passei pra Marina que eu vi um negócio aqui. Tô num grupo de vaga de coisa de marketing e eu juro pra você que eu tô lá só pra meter o pau. Que eu olho as vagas e eu fico assim, que mundo sujo. Simplesmente, porque eu não luto só pela classe dos professores, não. Eu sou uma pessoa que eu luto pela justiça e isso não é justo. Tava lá uma vaga que a pessoa tem que fazer venda, né, do comercial. 1 milhão de coisas que tem que fazer, tipo, muita coisa mesmo. A lista de requisitos é enorme. A pessoa tem que fazer follow-up a cada 24, 48 horas e 30 dias. Isso conta fim de semana também. Isso conta noite. Isso conta feriado, qualquer coisa. Você é obrigado a entrar em contato com a pessoa em até 2 horas depois que ela entrou na base de contatos da empresa. E você vai ganhar R$ 1.200 fixo, mais 2% de cada venda, no regime PJ, com exclusividade. Olha que bom, que E aí eu te delícia. pergunto, por que que você vai querer trabalhar num troço desse? De duas, uma. Ou Porque porque você você precisa. quer. Sim, mas você precisa e tem medo, porque o só Uhum, você precisa, existem outros trabalhos. Só que a pessoa concordo. fica, não, mas eu tenho medo de não achar nada. Não, mas esse aqui pelo menos é garantido. Não, não sei o que lá. Ou porque você simplesmente acha que por ser uma empresa grande, ter status é bom pra você. Isso também é uma coisa que me dá nos nervos. Postei isso hoje no Uhum. TikTok. Tô indignada já. Então, assim, enfim, pra resumir. Isso que aconteceu aí na empresa é uma coisa que acontece com muitos outros professores. A maioria dos que vieram, inclusive no Pod Teacher, eles contam exatamente isso, só que ninguém chegou às vias de fato. Ninguém chegou a botar Uhum. na justiça de verdade e tudo mais e correr atrás. Mas o que que, assim, não deu em nada? Fomos em duas, tá? Duas professoras. Uma deu acordo, porque acreditem se quiser, galera, essa pessoa trabalhou 2 anos e pouco nessa empresa, sem contrato assinado e sem carteira assinada. Isso é um crime absurdo. Isso aí, você não tem nem o que falar.
Tipo, a pessoa trabalhou sem registro, ponto. Não pode. No Brasil, isso é crime. Ponto 2, crime, é ilegal, enfim, não sou advogada, é dessa área aí, é ruim, é muito ruim pra quem é empresário. E comigo, o que que aconteceu? Foram levadas, convidadas, coagidas, duas testemunhas do lado de lá pra alegar que o que eu estava falando não era mentira. Quer dizer, perdão. O que eu estava falando era mentira. Dois professores que trabalham atualmente nessa escola que eu trabalhava. Inclusive, um desses professores nunca trabalhou comigo, nunca esteve na escola que eu estive, porque ele era de outra escola. Ele nem sequer pisou na escola que eu trabalhava, pra ele dizer se era dessa forma ou não. Mas, infelizmente, eu não tenho como comprovar, né? E estamos falando de legislação, o que vale é o que é comprovado. E ponto 2, a outra professora estava internada. Eu saí dessa escola em janeiro. Janeiro foi meu último mês lá, janeiro, fevereiro. Essa professora passou janeiro Do ano internada passado? desse ano. De 2024? Desse ano. Eu saí esse ano de lá. Tipo, acabou meu contrato esse ano. Foi esse ano. Foi? Foi ano passado. Já não lembro mais. Foi ano passado. Não, foi esse ano, não foi? Ih, não lembro. Já tô perdida no tempo. Acho que foi janeiro desse ano. Posso? 2024. Meu Deus, olha o quanto você evoluiu em Aham, 9 meses. foi esse ano. Meu Deus. Então, assim, essa outra professora estava internada com burnout. E ela só estava trabalhando na escola há 3 meses. Eu já estava lá há um ano. Então, assim, daí você tira. Chamaram essas duas pessoas. Eu sei que não foi um convite, foi uma intimação. E aí você tem uma posição de que você precisa pagar suas contas e você tá no seu trabalho. A dona, que define quem fica e quem sai, chega pra você e fala, você infelizmente não tem o que fazer. Uhum. Achei extremamente engraçado, porque você viu o que estava acontecendo e você ir lá. Primeiro, né, mentir em juízo. Você mentiu na frente de um juiz. A bendita, a bela, a adorada dona da escola, respondeu às perguntas do advogado com mentiras. E eu tive como comprovar. Foi mandado, prints de conversas, a ponto de assim. Os professores, eu cheguei a trabalhar na escola domingo. Domingo. Eu já fui pra escola domingo, tá? E ela falar, não, os professores eram convidados, eles podiam dizer não. E nas mensagens estava escrito, professores convocados. Tipo assim. Sabe? Mas, enfim, a justiça determina o que tem que determinar. Eu não tive acesso ainda à decisão escrita do juiz, porque ela é pré-avisada, aí avisa os advogados fazem a leitura, ver se está tudo de acordo. Mas se vai recorrer, se não vai recorrer, enfim, né? Nesse primeiro momento, deu um parecer positivo para eles, porque eu não apresentei nenhuma testemunha. Só as mensagens, Você não só consegue os apresentar pontos. Não consigo apresentar porque as professor. testemunhas deveriam ter sido colocadas no processo na fase passada. E como foi, tipo assim, eles avisaram que ia ter audiência na segunda-feira, 2 horas da tarde. Eles avisaram 11. Todo mundo trabalha, né? Todo mundo é professor. Como é que eu vou pegar uma pessoa pra ir numa audiência 2 horas da tarde, faltam 2 horas, sabe? Mas enfim, é uma coisa que a gente tá aqui, ó, remoendo. É ruim, não vou dizer que, ai, poxa, acontece. Eu, inclusive, sou muito grata por ter uma pessoa, né, comigo, falando essas coisas acontecem, vambora, porque se fosse por mim, eu nem sei o que eu teria feito, né? Porque meus advogados não me permitem falar o que eu gostaria de ter feito, Melhor não mas falar. é para evitar aqui. Mas realmente é muito frustrante. E ali quando isso aconteceu, eu olhei pra tudo que eu fiz até agora e eu falei, cara, foi realmente uma ótima decisão. Eu nunca sequer pensei, né? Tipo, será que foi uma escolha boa sair da escola? Porque desde que eu saí, eu percebi que foi. Mas ali, neste momento, eu olhei e falei, cara, tudo que essa pessoa vai conseguir fazer é isso. É explorar outras pessoas, é tirar vantagem de outras pessoas. E se ela vai deitar com a cabeça dela no travesseiro dela lá, isso é um problema dela, sabe? Eu soube de coisas. Mas, de novo, né? Quando você sabe, você não consegue provar, você não tem muito o que fazer. Mas eu sei de desvio de função de muita gente lá. Gente que nem trabalha mais lá, inclusive. Caixa 2, porque, enfim. Você acha que as pessoas se mantiveram trabalhando lá? Por medo, boa parte, porque será que eu vou achar alguma coisa melhor? Tá tão de... Bom, vou contextualizar onde eu moro. Eu moro em Santa Catarina. A gente tem um posicionamento político aqui muito forte, muito definido, e as pessoas vivem muito do pânico. Então, quanto mais medo as pessoas sentirem, mais controladas
controladas elas são. Eu tenho essa teoria. Então, se você vai. Vocês podem olhar isso, é estratégia até de master coaches aí, que vendem o pânico na internet de qualquer área. Porque as Tá pessoas no do livro que a medo. gente tá lendo no Clube do Livro da Trilha, que é o Comece pelo Porquê. Você tá lendo? Ah, Não tá eu não. lendo? Não peguei esse ainda, Tá não. lá, ele tá. Tô pra Nossa, trás um livro. esse livro é um socão na cara Eu atrás do já outro. ouvi falar dele. Eu tava lendo ele esses dias ali na rede, aí tem uma parte que fala de, tipo, mais ou menos assim, tipos de marketing, tipos de empresa. E as empresas que ficam usando o medo pra vender e tal. É exatamente isso, são podres e são esse povo É. mais marqueteiro. E é real, eu Consegue o tenho que quer, certeza. mas que custo, né? Se você puxar na sua memória, eu tenho certeza que você já comprou alguma coisa por medo de qualquer coisa. Medo de Uhum. acabar, sabe aquele pânico da escassez e, ai meu Deus, gente, pandemia, as pessoas acabaram com papel higiênico no mercado. Você vai Sim. fazer o quê com papel higiênico? Vai sufocar o vírus, entendeu? Mas quando começou a acabar no mercado, foi automático, acabou em vários outros, sabe? Eu vi frango acabar da prateleira, eu vi, ih, menina, foi bagaceiro. Então, isso eu acho que é uma técnica, e aqui eu vejo muito esse discurso de ser muito forte. Eu lembro que na época da eleição, não querendo puxar pra esse lado, mas eu lembro que na época da eleição as pessoas choravam na rua, com Uhum. medo de terem que comer os cachorros. E vocês estão delirando. Tipo, e você vai, mesmo que você seja uma pessoa esclarecida, que você seja uma pessoa que leia muita coisa, que entenda muita coisa, você vai entrando tanto naquele parafuso que quando você se dá conta, você tá lá dentro. Você tá vivendo aquela paranoia junto. E aí você começa a ficar preocupado. E aí, pra sair, meu amigo, é um fuá. É um fuá, tá? Então, eu acho que muita gente optou por ficar por conta desse medo de será que eu vou achar alguma coisa melhor? Porque desemprego tá crescendo e tudo é muito difícil. E aí você se acostuma com o ruim porque pode ser que lá fora esteja pior. É porque eu tô na merda, mas tá quentinho. Isso. Então, tipo Mas o assim, eu acho que salário é isso. era uma média de quanto para o professor normal? Tá, dependia muito do tempo que você tava ali de, tipo, disponível pra eles, mas eu conseguia fazer uns 2.500, R$ 3.000 por mês. E você tinha quantas turmas? Eu tinha 10 turmas, 10 Isso turmas, são todas quantas horas? cheias. São 2 horas e 15, 2 horas e 20 para adulto, 2 vezes na semana, né? E 2 horas para criança, era uma coisa assim. E eu dava aula pros Estamos dois. falando aqui de 20 horas, não, mais de 20, não, umas 25 horas. Isso sem Quantas contar, pessoas? cada turma tinha 8 alunos. Então, peraí, quanto você. Tá, 8 alunos. Você sabe quanto que é a mensalidade da escola? A mais barata era 600 e pouco. 600 e uns quebrados. Tá bom pra você? Pra mim Vou tá jogar ótimo. 600 aqui só para ser menor, tá? Uhum. Se você tinha 10 turmas cheias com 8 pessoas, você tinha 80 alunos. Vezes 600, que é abaixo do valor que você falou, é 48 mil reais. E quarenta eu e oito gerava. mil reais. Neste valor de Me- 600 não está incluso material que é 100% da própria empresa, tá? Então, tipo, eles não pagam para mais ninguém, é deles. Então, se a gente colocar, mesmo que a gente coloque gastos com. Porque eu não sei se você viu, mas eu postei um Reels um tempo atrás falando da mensalidade ser cara e eles me pagarem 20 reais. E uma galera comentou: então vai lá e abre sua própria escola e vai ver os custos que tem. Se eu tirar o aluguel de 8K, se eu tirar a luz, a internet, o telefone, o caralho a 4, não vai dar 48 mil reais. E a gente E tá falando só da nós turma da éramos Andressa. isso que eu ia falar, nós éramos em 11 professores, 12 professores. E Gente, eu era uma das que menos tinha turma, porque eu cheguei logo botando o pé na porta e falei, eu já era a turma da Elisa, né? Então eu falei, eu vou ficar aqui, mas não é assim. Sabe? Não, não vão chuchando coisa. E olha que eu fiz muita coisa, tipo, muita coisa de trabalhar com o pé imobilizado 15 dias e o médico falando, pode trabalhar mais pé pra cima. E aí eu pedi uma cadeira, foi tudo que eu pedi pra escola, pra eles não terem um trabalho de procurarem um professor pra cuidar das minhas 10 turmas por quase metade de um mês. E foi muito difícil me dar a cadeira. E aí corta pra Andressa ter que fazer fisioterapia e possivelmente uma cirurgia, porque eu não fiquei os 15 dias de pé pra cima, né? é cada absurdo que a gente escuta no Pod Teacher, gente, pelo amor de Deus, às vezes eu fico pensando, se não tivesse esse lugar aqui, onde é que a gente ia contar, né? Assim, Colônia de férias, colônia de. A gente ia contar no CAPS, né? Se a gente não tivesse isso aqui. aí ia ter que contar no CAPS. Mas eu acho que a educação é um mercado, a gente tem que aceitar.
É um mercado. Então, assim, quando você, como professor, você tem medo de vender, você fala assim, fica com vergonha, nossa, mas vai custar isso, nossa, mas vai ficar meio caro, nossa, mas a pessoa não sei o que lá, você tá simplesmente abrindo mão de ensinar com qualidade para essa pessoa, para ela poder estudar num lugar que não tá nem para ela, que faz o negócio de qualquer jeito, que quer dinheiro a todo custo, e ela vai gastar ainda mais. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Eu aprendi que a venda, ela não é uma forma de extorquir, que a gente sente que tá passando a perna, né? Passando por cima e tal. Uhum. Não, a venda é uma forma de você também ajuda a pessoa. Por quê? Você consegue ter menos alunos, você consegue ter uma aula de maior qualidade, você consegue estar ali junto com eles. Então, assim, o professor, eu entendo totalmente a pessoa que tem medo de sair da escola, que tem medo da catástrofe, que tem medo de tudo dar errado. Mas eu falo pra vocês com a visão de alguém que foi concursada do estado, da prefeitura, até da prefeitura aqui da cidade ao lado da minha, que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi sair. E assim, eu não, de forma nenhuma, me arrependi em nenhum momento. E eu ia até falar isso aqui, eu ia te perguntar, até anotei essa pergunta. Tem algum momento específico, uma situação engraçada que fez você pensar assim, ser autônomo é muito pior do que parece? Teve algum momento que você falou assim, isso aqui é um inferno? Eu vou falar quando eu tenho que fazer lançamento. Meu Deus, eu falava, não, não, isso aqui é daqui. Quando acabar, é terapia, não tem a menor condição. Até eu entender que eu não dependo de lançamento. Então, assim, calma. Aí é Porque que você tá. sai, e isso vai muito do que você consome, né? Do que você tá assistindo. Então, ai, porque eu tô em lançamento. É igual influencer falar: não, não, dia cheio de reuniões, muito chique. E às vezes é só, tipo, pra pessoa parecer chique, porque não é, tá? Então, quando eu me peguei no lançamento, e aquilo foi me dando ansiedade, eu olhei pra coisa e eu falei: tá, calma aí, esse não é um método que tá funcionando tão bem pra mim. Eu posso fazer um lançamento, dois lançamentos no ano. Mas um lançamento todo mês, vou bater a cabeça na parede e vou ficar doida. E tem necessidade? Não tem, é aí que tá. Só que por que que não tem necessidade? Porque lá atrás eu nichei, porque lá atrás eu me posicionei. Então, hoje chegam pessoas pra mim, eu até comentei, acho que eu cheguei a comentar com você. Tem um curso meu que eu não lancei, tipo, não falei dele no Instagram. Ele não existe no Instagram, ele não existe em nenhuma rede social. Eu tenho 6 alunos matriculados nele. Como Todos que entraram em contato, eu ofereci e eles falaram: eu gosto disso aí, quero Aí é que fazer. tá. Uma pessoa, eu não sei se você viu, mas lá na comunidade da trilha, uma professora Lara, ela falou: Ah, eu não quero mais fazer lançamento e tal, decidi que eu vou parar. Eu comentei, Lara, mas pra que você tava querendo fazer? Eu acho que assim, quando eu sou uma pessoa, você sabe, muito consciente, muito segura, eu não quero ficar desesperada. Eu não concordo que o professor deve largar tudo, sair correndo e fazer ali uma mixaria e já Uhum. começar nichando e não ter aluno nenhum e manter ali. Não, mas eu só aceito se for o preço caro, só aceito não sei o quê, Aham. porque é isso que eu mereço. Eu acho burrice, eu acho nada Até a ver, eu porque acho que você não vai crescer. você nem sabe qual é o público que você gosta de trabalhar. Eu tenho colegas hoje, inclusive da trilha, que fala: eu amo trabalhar com criança. E eu fico assim, por quê? Eu Não. também. Não é minha praia, não é minha praia. Mas essa é a questão. Eu sou uma pessoa segura, gente. Então, quando eu, lá na trilha, eu te ensino, né, a primeira coisa a nichar, mas eu te ensino a fazer lançamento por quê, meu querido, minha querida? Porque a primeira coisa que você faz é garantir seus primeiros alunos, para você não surtar, de medo de não pagar suas contas, para você não precisar ficar na escola, entendeu? Então, a gente Uhum. tá falando aqui, por exemplo, quanto custa uma turma sua hoje, Andressa? Aquele valor novo que é de uma hora que você vai dar. Aham, 310. Ah, não vou lembrar agora, porque ele é novo, tá, gente? R$ 310 para Ixi, quantos alunos você tem por turma? pra cinco alunos por turma. Então, nós estamos falando de R$ 1.550 por uma hora por semana. Uhum. Então, a gente E está você falando lembra do aqui. meu surto? Quando eu te mandei, eu falei: Elisa, mas pelo amor de Deus, uma hora por semana. As pessoas não vão querer fechar uma hora por semana. As pessoas já me chegam perguntando 2 horas. Quanto que é 2 horas semanais? E não sei o quê. Aí você olhou pra mim e falou: porque você oferece 2 horas semanais. Se você oferecer uma hora semanal, as pessoas vão querer uma hora semanal. Gente, É tanta coisa sim. pequena que as pessoas não, tipo, não passa pela nossa cabeça quando a gente não tem com quem conversar, né? E isso é uma coisa importante. Uhum. Você não ter com quem conversar vai fazer
fazer você ficar sempre vivendo a mesma coisa. É por isso que Uhum. as pessoas fazem terapia, gente, porque se você virar só das coisas que tem na sua cabeça, você vai soltar. Você pensa a mesma coisa o tempo inteiro. E você não tem como ter uma opinião diferente daquilo que você mesmo acabou de falar. E uma coisa muito comum que acontece, eu acho que até no último encontro que a gente fez de Teachers da Mentoria, a Hum, gente falou sobre pensar na nossa forma de consumo. A forma que a gente consome não deve ditar a forma que a gente trabalha, que a gente vende. exatamente. Porque às vezes o que você consome não é o que você quer comprar. E falando, obviamente, de, por exemplo, eu até tava conversando com a Elise falando, eu sou uma pessoa que eu detesto ficar recebendo mensagem no WhatsApp de quer comprar não sei o quê? E aí? Ah, não sei o quê. Detesto, detesto. Tipo, inclusive quando a opção para ter um orçamento é chamar no WhatsApp, já me dá um negócio. Detesto. Uhum, eu também. Eu Para também. mim é absurdo. Eu prefiro preencher um formulário do que chamar alguém no WhatsApp para perguntar alguma coisa. Ai, gente, terapia explica, tá? É só isso. Ah, não, mas é horrível. Deus me livre. A gente, ainda mais que a gente trabalha E com computador, credo. E aí você falou do e-mail. Eu lembro que você estava falando com a Ju. Falou do e-mail. Ah, mas você acha que e-mail vale a pena, não sei o quê? Na hora eu falei, cara, eu já comprei coisa porque eu recebi e-mail. E eu não comprei a coisa no WhatsApp. Eu recebi a mensagem no WhatsApp e recebi no e-mail. E eu comprei por causa do e-mail e não por causa do WhatsApp. Pelo WhatsApp eu teria passado. Ah, sai pra Ó, lá. tem padrões de consumo diferentes e a gente não pode achar que todo mundo é igual a gente. Sabe o que que Uhum. é isso, Andressa? Até esqueci qual que era o assunto que eu tava falando antes. Mas sabe o que que é isso? A questão importante, eu falei isso com a Roberta hoje no Hot Seat dela. A gente tem que entender o quê? Que quando você está sozinho, aquela frase, a frase de sempre, o clichê, sozinho você vai mais rápido, mas você só consegue ir longe acompanhado. Por Uhum. quê? Andressa, você acha que na sua trajetória, primeiro eu quero só que você responda de forma rápida, se você achou que teve algum momento que te fez pensar que é pior do que parece. Não, só o contrário. O contrário de, tipo, olhar os outros professores que ficaram no barco que eu pulei. Falei, gente, que bom que eu não tô ali, né? Nossa. Sair da ilha pra ver a ilha, né? Eu só pude Aham. estar aqui, ó. Foi, Mas foi exatamente isso. agora o que eu vou te falar é, você acha que você teria chegado aqui exatamente no ponto que a Lumer tá, que você tá, na consciência que você tem, no não precisar lançar por escolha, na tranquilidade, vamos falar, né? Na tranquilidade e estabilidade que você tá hoje, sozinha? Com certeza não. Porque nem onde eu tô hoje, eu tomo as decisões, eu acho que, tipo, e eu já tenho uma certa experiência, porque já fiz lançamento, já entendi como a minha audiência funciona. Só que eu sempre tô aprendendo, eu sempre tô estudando como a audiência funciona. Tô atraindo mais alunos. Então, essa semana passada, semana retrasada, algo assim, eu mandei uma mensagem pra você e falei assim: Oi, estou ficando louca ou isso não faz sentido? E mandei a minha planilha de preços, e aí você falou: Ó, eu acho que vale a pena ajustar isso, isso e isso. Sozinha, eu teria ficado muito mais tempo e talvez não tivesse chegado numa forma que me satisfazesse, porque agora. Que satisfizesse, né? Porque agora eu olho pra planilha e eu falo, não, agora tá coerente, agora faz sentido. E eu levei em consideração pessoas com mais experiência que eu. Que essa foi a coisa mais difícil de encontrar. Porque a gente tende a achar que todo e qualquer professor é nosso concorrente e vai copiar a gente e vai. Falei disso Não. hoje com a Roberta no Hot Seat. Você vê a gravação. Falei disso hoje com ela. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que concentrar também. Mas é aquilo, se você não tem uma persona definida, você vai achar que todo mundo é seu concorrente. Você não sabe nem o que que você Uhum. tá fazendo, o negócio tá completamente aleatório. Gente, eu vou falar Tudo uma coisa volta no pra nicho. vocês. Eu repito direto pro pessoal da trilha, eu acho que eles já nem estão me suportando mais. Mas existe o efeito Dunning-Kruger, que ele fala que, basicamente, quanto mais você sabe sobre uma coisa, mais você acha que você não sabe, porque você entende o quanto desse universo há para aprender. Então, acontece demais, Andressa, todo dia, desde o dia que eu abri esse perfil, eu, com todas as palavras, todo dia, chega alguém pra mim e fala, por exemplo, posso entrar na trilha só no módulo X? E eu falo, não, a trilha é completa. E aí, é uma trilha, no caso, né? Trilha, trilhar. Você Do vai passo entrar um na a, trilha da cachoeira pelo no Morro caso. 2? E aí, simplesmente, a pessoa fala: Não, mas eu já sei tudo, eu não preciso, não, só quero essa última parte. Não sabe, não sabe. Primeiro, que cada método só existe por completo. Mas, principalmente isso, a gente acha que sabe as coisas porque a gente não estudou o suficiente sobre elas, porque a gente viu meia boca ali e falou assim: Isso aqui é suficiente. Pode ser suficiente para você começar, mas não é suficiente para você se manter ali. E começar é fácil, desenvolver que é difícil. Estar aqui até hoje, meu Deus do céu. Estar aqui até
hoje é o que faz com que, putz, Uhum, realmente a Andressa venceu na uhum, vida. Por quê? Porque ela está vencendo na vida. Porque não tem um ponto que, pronto, a Andressa deu certo, agora ela, pronto, não precisa ligar pra mais nada, acabou. Não é assim. As coisas vão ficando mais fáceis, mas você ainda tá ali em constante movimento. E agora eu quero trazer uma questão pessoal, que aí é um parêntese. Você entrou na mentoria e só 1 ou 2 meses, não, só uns 2, 3 meses depois que eu fui descobrir que, na verdade, você e a Nicole são amigas de vida pessoal. A Nicole também entrou na mentoria 2 dias depois de você. uhum. E assim, vocês já são amigas da vida pessoal. Por quê? Eu ia te perguntar isso Ah, tá, curiosamente não. esses dias atrás. Uhum. Por que que vocês entraram se vocês podiam ter ficado debatendo uma com a outra? Tá, eu e a Nicole a gente se conheceu porque a gente trabalhava juntas, tá? A gente Uhum. trabalhou na mesma escola lá na cidade que a gente morou, né? Eu sou do interior da Bahia, ela morava lá também, mora lá até hoje. E aí a gente se conheceu nessa escola que eu trabalhei, que, um parêntese aqui, eu já trabalhei em algumas escolas, tá? E essa foi a primeira escola que eu trabalhei, que hoje, se você me perguntar se eles tivessem a oportunidade pra eu trabalhar XYZ com eles em parceria, eu voltaria a trabalhar. Porque não era franquia, tá? Mas porque uma escola que valorizava o professor. Pelo menos na época que eu trabalhava lá, né? Eu não posso falar hoje, mas era uma escola que o professor, ele era a ferramenta que movimentava. Então era um professor valorizado e respeitado. Então, assim, era muito bom. E, enfim, eu saí porque eu fui traçar novos rumos e aí foi embora da cidade e etc. Mas eu e a Nicole nos conhecemos ali. De cara, ela já trabalhava nessa escola, né? E aí eu entrei depois dela. De cara, a gente já, tipo, meio que se deu bem. Então, a gente tem um jeito prático de pensar bem parecido até. E aí ficamos amigas dali em diante. A Nicole ficou, ela foi fazer faculdade dela, ela é formada em outra área, né? Foi fazer direito e tudo mais. Mas sempre a vida do professor de inglês, né, gente? A gente vai lutando contra, até a gente perceber que não tem como. É isso aí que a gente nasceu pra fazer. E aí, ela continuou uma época trabalhando nessa escola. E aí a gente, enfim, eu tinha a experiência de estar fora, trabalhando em outros lugares, e ela de estar ali trabalhando na escola. Então, pra gente, apesar de a gente ser amiga, nossos trabalhos não tinham o mesmo propósito, porque um era professor autônomo, o outro era professor de escola, então acabava que eram nichos diferentes, a gente conversava sobre, tipo, dar aulas, e dificuldades e ideias, mas assim, num âmbito ok. A gente era muito mais amigas do que colegas de profissão, sabe? Na nossa cabeça. E aí, quando ela foi para a área de dar aulas de inglês, de seguir com a ideia de escola dela, de professor autônomo, a gente falou assim, muito pouco, porque hoje, enfim, nesse meio tempo, nesse parêntese, tá? Eu mudei 2 vezes, uma delas, inclusive, de país. Então foi, vai lá, volta, e não sei o quê, e aí você acaba se entretendo com outras coisas e a gente foi tocando a vida. Eu já fazia parte da falecida, acho que, comunidade Infoproduto Teacher. Eu acho que Formação, Aham, eu sei acho que eu lá. já tava na formação, aham. E aí eu postava muito sobre assistindo as aulas, porque a gente aprende exatamente sobre isso, né? A gente mostra que vocês estudam também. Falem que vocês estudam, porque vocês estudam muito, muito mesmo. E aí acredito eu que com esse caminhar, inclusive, eu só soube que ela estava fazendo a trilha no dia que eu vi na trilha, porque passou batido, assim, tipo, não foi uma coisa que a gente conversou, sabe? Não chegou nem a ser um tópico na mesa. Então, foi meio que por esse caminho. Então, nós fomos a encontro, né? Com a Elisa em momentos diferentes da nossa vida e com propósitos diferentes. Então, hoje a Nicole tem a escola dela com o público dela, que é a persona que ela quer atrair e estudar, no formato que ela ensina. Eu tenho a minha, porque tinha a receita pronta pra gente nunca mais falar e falar, você é minha concorrente, sai daqui. E, gente, não. Ela tem Nossa, a estão com escola. personas bem diferentes. O Aham. branding de vocês é bem diferente. A abordagem, a linguagem, tudo é diferente. Então, não tem por que eu concorrer com isso e levar isso pro âmbito. Então, quando a gente descobriu, inclusive, que a gente estava na mentoria, você postou que eu tinha entrado na mentoria. E aí eu repostei o story e ela me mandou mensagem. Depois ela, amiga, entrei também. 2, 3 meses depois que eu fui descobrir que vocês duas são amigas, eu fiquei assim, gente, que isso? Foi num hot seat, eu acho. Num hot seat, numa reunião. Eu não lembro. Foi um desses assim. Você falou, ah, peraí, vocês se conhecem. Aí passou um mês, você, não, mas peraí, você tá se mudando pra mesma cidade que a Nicole tá? Aí eu, aham, ok. É isso. E não, parênteses, tá, gente? Não só pra mesma cidade, como a gente vai ser vizinhas. Chocada. Não de casa com casa, mas de condomínio, né? A gente Seus vai. filhos vão brincar com os filhos dela e vai ser assim. Mas, de qualquer maneira, tendo uma amiga, você acha que vocês duas desenrolariam sozinha? Não, com certeza não.
porque cada nicho é um nicho. Então, eu não tenho como. Hoje eu tenho como ajudar. Como a gente faz nos nossos encontros ali, o último encontro de sexta-feira, que foi uma oficina com os Uhum. teachers. A gente consegue opinar um no outro, faz dessa forma, dar outras visões de uma coisa, mas de um serviço, de um produto, de alguma coisa que você quer fazer. Mas quem vai saber é você, que conhece a sua audiência, que conhece o seu público, que conhece o seu trabalho. Mas a gente, né, nós, professores, não conseguimos olhar para o escopo. Talvez você consiga, por exemplo, porque você mostra vários. Você tem experiência em várias áreas. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mesmo que você não tenha experiência, a gente tem toda a comunidade e ali no meio daquele tanto de teacher que tem ali, com certeza tem dois ou três que estão passando pelo que você está passando. E juntos Se vocês vão você que conseguir está ouvindo a dialogar. gente está passando, inclusive, por alguma coisa que foi dita, comenta aqui. Dá para comentar tanto no Spotify, que tem um espaço aqui para comentários, quanto no YouTube. Então deixa aqui o que que você está passando, que daí vai passar outro teacher assistindo depois ou ouvindo e vai deixar um comentário ali para te ajudar Uhum. também. Aquela trend do quem está sofrendo manda uma pergunta e quem está resolvendo manda a resposta. É É basicamente isso. isso. Então, sozinho, eu não vou dizer que não dá, porque tem muita gente que faz muita coisa sozinho, mas é muito mais difícil, demora muito mais, é muito mais cansativo, é muito mais frustrante e é solitário. Eu acho que essa é a pior parte, é você tá passando por um problema e você não ter com quem conversar. Ah, mas eu falo com meu amigo, eu falo com a minha psicóloga. Mas esse pessoal, ele não vai te entender porque eles não estão passando pelo que você está passando. E eu falo de um contexto geral, tá? Porque na minha família tem professores, e professores de idioma, inclusive a minha madrinha é professora de inglês há anos, foi por causa dela, inclusive, que eu comecei nessa vida de estudar inglês e dar aula de inglês, por ser uma pessoa que já dá aula há muito tempo de um método tradicional, de escola, de curso de idiomas, não consegue enxergar quais são as questões, as possibilidades e as oportunidades que a internet dá, por exemplo. E aí, enfim, quem nunca ouviu daquela pessoa que fala, ai, blogueirinha, sabe? Tentando Eu botar escuto o. direto. Eu não aguento. Então, porque é a visão da pessoa. Então, como é que você vai desabafar de um problema com uma pessoa que não tem a experiência no seu problema? Eu acho que esse foi o rolê da mentoria, da formação, da trilha. É você ver que tem outras pessoas passando pelo que você tá passando. Você não é o alecrim dourado. As coisas não dão errado só pra você. As coisas dão errado pra muita gente e elas dão certo também. Então, Eu é acho a que parte. Eu tava falando isso hoje mais cedo. Encontrar, você tava falando de tipo saber, não saber. Quanto mais a pessoa estuda, menos ela sabe. E por incrível que pareça, hoje mais cedo, 11 horas da manhã, eu tava conversando isso com meu marido, né? E falei pra ele que isso foi uma coisa. Eu tinha muita síndrome do impostor. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas se não ouviram, vá atrás, porque eu comecei assim, deixa eu ver o que é isso. E aí, de repente, eu tava me identificando com o negócio, sabe? Eu parei pra perceber que quanto mais assertiva a pessoa é naquilo que ela tá falando que ela sabe, menos ela sabe. Ah, sim. Não. É a teoria dos coaches, eu juro. Eu tô batendo nessa tecla porque essa semana me estressei que encontrei um coach de inglês, não é professor de inglês. Um coach de Ah, minha inglês. filha, eu vi um, foi até o Diego que me mandou, o anúncio dele era assim, você... Ai, não lembro se ele falava você, não, você. Como é que é? A pior coisa que você pode fazer pelo seu inglês é procurar um professor. Professor não ensina inglês. E eu fiquei assim, que ele tá falando? Aí eu fui abrir o perfil e era realmente um tal de coach, o menino, ai, pelo amor de Deus, nem sabe inglês. E tal, e, enfim. Aprenda com o método da Anitta. Me Ai, explica que direto, método é todo esse? dia aparece isso pra mim, cara. Insuportável, pelo amor de Deus. A questão é essa. As pessoas que falam, cara, depois, se você tiver tempo, se estiver fazendo nada, assim, quiser ver um TikTok de 5 minutos, porque realmente ele tem 5 minutos, abre o meu e vê o que eu falei hoje. Porque eu fiz um vídeo assim, desabafo do coração, que é insuportável. Eu não aguento mais. É um que na capa tá escrito desabafo. É a galera na internet não sabe nem o que tá fazendo e quer Uhum. ensinar os outros a fazer. Eu vou falar no meu nicho, tá? Pra não falar do seu especificamente, mas tem muito concorrente meu que, assim, vou te ensinar a ser autônomo. A pessoa nunca foi autônoma na vida. Vou te ensinar a ser um professor, a captar aluno. Cara, eu vou falar uma coisa, Andressa, eu te ensinar só vender seu produto é um esquema de pirâmide. Eu estou te ensinando a vender um curso de vender. Isso é pirâmide, entendeu? Eu já Isso é recebi pirâmide. promoção de coaches, não sei, ensinando a ser autônomo, né? Que eu consumo muito seu perfil, então o Instagram. Olha esse outro aqui que é parecido, só que não é parecido, galera, né? Alô, Instagram? Que é basicamente a pessoa falando assim: como você pode triplicar o seu faturamento com 1 hora por dia? Não é possível, não é Ah, possível. E aí esse você papo. vai olhar, essa pessoa tá ensinando
ensinando você. Olha só, isso é crime, tá? Pegar um material na internet de um site gringo qualquer, tem um site específico para isso. Traduzir este material e vender como se fosse seu. Meu Deus. Esse é o método da pessoa. O método Aí, dele enfim, é ilegalidade. aí você Só que pare a e gente pensa. passa tudo impune, né? Porque, enfim, é de É outras isso. questões. Mas Impunidade. E não é a gente que vai mudar o vai sistema. continuar acontecendo. Então, Mas aí o que a cabe a gente pode você. fazer é se posicionar e Exato. começar a desmascarar mesmo, do mesmo jeito. Eu não sei se vocês já chegaram a pesquisar nomes de grandes professores, professores tradicionais aí da internet. Se vocês já chegaram a procurar no Reclame Aqui, que é um site, tipo, que tá ali pra todo mundo olhar. Esses dias eu me deparei com um enorme professor, que tem mais de 20 anos que ele tá aí. Foi um dos pioneiros nesse negócio de ensinar inglês online. Gente, se vocês lerem, assim, meia dúzia de relato, vocês vão ver que ele tá há 20 anos enganando gente. Mas aí é que tá, Andressa. No meu nicho, tem algum. As pessoas ensinam a vender. Vou te ensinar a ser um professor autônomo. Não sabe captar aluno, porque nunca captou. Não sabe montar turma, nunca teve uma turma. Mas quer te ensinar a ter uma turma, quer te ensinar a captar um aluno. E Nunca deu eu aula. vivi. Nunca deu aula na prática. Eu vivi isso. Eu tive turma, eu tive aluno particular. Eu não comecei como mentora. Eu não acredito em gente que começa como mentora, inclusive. Eu não acredito em gente que. Uma vez eu vi a Priscila Zilo falando isso e eu esqueci a frase. Mas ela falou assim: o mercado tá cheio de gente que deu certo uma vez na vida e passou o resto da vida ensinando aquilo ali. Não foi o que aconteceu comigo, entendeu? Uhum, Putz, grila, eu uhum. dei aula de particular por uns 8 anos. Eu passei cada perrengue absurdo, que você não tem ideia. E quando eu decidi que ia ensinar outros professores, partiu meu coração, porque eu queria, na verdade, era ficar com os alunos. Só que daí era muita demanda, muita gente pedindo, não via gente que falava sobre isso de forma realista e comecei a falar. Mas assim. Em muitos momentos me arrependo de ter vindo para esse lado, porque quando eu vejo a quantidade de professor que cai em papinho burro, ele fala pro aluno assim: não acredita nesse negócio de 6 meses que vai ficar fluente. Aí ele fala: Uhum. acredita no mentor que falou que ele vai ficar milionário amanhã, só porque o mentor tem uma foto de alguém que ficou Uhum. milionário amanhã, sem contar o quanto aquela pessoa gastou para aquilo ali, cara. Tipo assim, enfim. E aí isso Gente, estava vocês sabem quanto acontecendo. custa o aluguel de uma Ferrari e um fotógrafo? Leva 6 looks e você tem 1 bilhão de fotos pra postar como se aquela Ferrari fosse sua. E é isso. Mentir na internet é fácil. Não, não é Cara, eu difícil. lembro de uma vez que uma dessas pessoas chegou, uma pessoa do meu nicho chegou pra mim e falou assim: quantos anos você tem? Falei, na época eu falei, 24. Aí ela falou, mas você já é milionária com 24? Nossa. Eu falei, não, eu não sou milionária. A minha empresa é uma coisa, eu sou outra. Eu não sou milionária. Tanto que eu já investi, assim, quase 300 mil em produtos, em cursos, mentoria, mastermind, sei lá, e eu não tenho casa própria. E é o valor de uma casa própria. Então Uhum. a questão é, eu sempre priorizei estudar, mas eu nunca, nunca em nenhum momento falei que o valor que a minha empresa faturou era o que eu sou. Porque assim, Andressa, minha empresa, sim, já faturou 1 milhão. A Elisa não. A Elisa não vai Uhum. falar que ela fez isso, porque é mentira. Só que as pessoas Faturamento vão não é falar. lucro. Exato, as pessoas vão falar. E assim, eu vou falar a verdade pra você. Teve uma época, tem um post meu que ele é muito bom, e toda vez que eu rodo ele dá muito bom assim de seguidor. Teve uma época que eu percebi que quanto mais eu colocava anúncio, mais a gente vendia. Num ritmo legal, a gente estava tendo um ROI ali interessante. Só que chegou num ponto que eu simplesmente percebi o quê? Que se eu ficar socando dinheiro, vai voltar dinheiro de volta. Mas eu tô trocando 6 pelo meia dúzia. Eu vou ter um número maior na Eduz, mas saiu do meu Sim. bolso o mesmo número. Por que que eu quero isso só pra ficar Uhum. mostrando? Então, quando a minha placa chegou, minha última faixa ali, que representa os 500 mil da Edu, eu Chique. fiquei. Obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei verdadeiramente feliz. Eu fiquei verdadeiramente animada. E se você olhar meus concorrentes, todo mundo ali deve ter a Black Belt. E eu tô na verde. Por quê? Porque o meu verde foi conquistado de forma Uhum. suada e de forma honesta, de forma, Eu ia sabe, acrescentar isso agora. verdadeira. O que me fez entrar na sua esteira, né? Porque assim, Elisa Adel, cartão, é mais ou menos isso, Já pode deixar ele foi. aqui em casa. Não, eu vou mandar uma cópia dele, aí antes de você lançar, você já passa, cadastra ele ali, já faz as compras, né? Foi ver acontecendo de uma maneira que não é maluquice, porque eu não consigo acreditar em pessoas que chegam e falam, primeiro lançamento, 6 em 7. Gente, que é isso? Você já fez um lançamento? Porque assim, tipo, você é professor que nunca fez um lançamento, eu não sei que cargas d'água esse 6 em 7 convence muita gente, porque pelo amor de Jesus Cristo. É muita. Assim, juro. Você precisa de férias de lançamento. É mais ou menos isso. Porque É muito é cansativo. muita. É muito cansativo. É muito desgastante. Dá. Menino do céu. A imunidade vai lá. Principalmente se é um dos primeiros, assim, porque você tá muito inseguro. Você não sabe o que que vai acontecer. E você tem que meio que trocar
o pneu do carro com o carro andando e o carro tá pegando fogo e você tá sem a ferramenta. É mais ou menos isso. Mas depois melhora, tá? Não querendo causar É só pânico no em todo começo. mundo. É isso, só no começo. Você começa umas 4 vezes, aí depois fica bom. Mais ou menos Aí isso. depois você não precisa mais fazer isso, né, gente? Tipo assim, Isso. chega um ponto Você que já às tem vezes uma você vai base, eu falar. acho. Ai, Eu não preciso tudo. ficar lançando, eu lanço porque, assim, Meu tem muita último ferramenta que eu produto, gosto de eu fazer. vendi pra quem já era meu aluno. E é Eu não isso. abri ele. E eu alcancei, tipo, a meta que eu tinha colocado lá. Porque eu soube também fazer a meta, tá? Não vou sair falando assim, eu vou lançar, vou botar R$ 10 de anúncio e quero faturar 5.000. Acontece direto. Acontece Eu imagino. Porque direto. eu pensava assim, na minha cabeça, pô, moleza, fácil, vou botar um dinheiro aqui e aí vou vender. Calma, galera, não Eu é acho que as assim. pessoas tinham que ter consciência mais, tipo, de loja. Eu não tenho nenhum tipo de negócio que você vai colocar 10 conto e vai voltar 5.000. Por que que você acha que É, seu negócio digital vai ser assim? Não vai. Então eu se vou contar fosse a verdade assim, pra você. as pessoas não compravam, tipo, não investiam em ação, as pessoas não faziam É. isso, porque Botava era só ficar anúncio. fazendo anúncio, né? Acabou. Você acha que todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, não existe fórmula mágica, não. A única coisa que dá dinheiro é pai rico e Mega Sena. O resto é Sim. você correndo atrás. Então, assim, a questão é que esses números, quando a gente mostra, eles representam coisas diferentes. Mas, assim, você colocar R$ 900.000 de anúncio para você faturar 1 milhão e você ter 100 mil ali, só que não é bem lucro porque você sabe que tem outros gastos e tal. Mas, Uhum, enfim, vamos uhum, lá. R$ 100.000 e você tem uma Black Belt, uma placa de 1 milhão para mostrar não te dá o mesmo gosto e o mesmo prazer do que uma placa de 500 suada. uhum. Eu tenho, inclusive, 440 mil faturados. A sua bonitinha, tá? A Pra outra tá quem tá pronta. vendo, A pra outra já quem tá tá, quase plaquinha pronta. tá aqui. Vai chegar. Eu não sei se a Marina te falou, mas no dia que eu mandei pra ela, quanto que eu tinha fechado, no dia, no final do dia, eu fechei mais R$ 6.000 em contrato, 5.000 e pouco em contrato. Não falou. Aham. Eu, tipo assim, só que eu só avisei pra ela no dia seguinte, né? Porque foi assim, final do dia até que assinou tudo. Juro, eu mandei pra ela, eu falei, você não vai acreditar. Me pergunta toda semana, por favor, porque me deu muita sorte. Adoro! Poxa, eu não Juro. sei se ela colocou valor atualizado. Depois, pior que agora já Eu, foi feita. não, eu acho que não, mas enfim, vai ficar pra próxima. Eu vou chegar lá naquela de A 100 de mil 100. faturados, Ah, você vai ver. querida, querida. Essa aí eu vou Mas chegar. a questão é que a gente tem que entender que esse valor que a gente está mostrando, essa coisa que a gente mostra, quando a gente tem um gostinho dele é diferente. Eu já Uhum. faturei 440 na Hotmart, nunca ganhei nenhum parabéns, nenhum muito obrigado, nada, 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 nada. E também já faturei na QIFI, enfim, essas outras Aí ganhou uma plataformas. pulseira. Ganhei uma pulseira de borracha e ver, mas eu gosto porque é 10 mil, eu acho que ela valoriza as pessoas assim mesmo. Isso que é interessante a gente ver, isso que é importante, a gente conseguir comemorar as nossas vitórias e a gente conseguir Uhum. ter orgulho daquela vitória, porque quando ela é feita dessa forma, você não tem muito orgulho, você não consegue, tipo, ficar feliz com aquilo, sabe? Porque você olha e fala, Aham. caraca, era E eu vou te isso? Não veio falar. nada pro meu bolso? Quando você para pra pensar, é muita coisa. Semana passada, minha irmã tava aqui, e aí ela viu a plaquinha aqui, daí ela falou assim: Você já ganhou R$ 20.000? Falou desse jeito. Falei: Não, não, calma lá. 20 mil faturado. Faturado não é lucro. Porque ela fez a pergunta e falou assim: Cadê? Cadê os 20 mil? Que na cabeça da minha irmã, R$ 20.000, meu Deus, vocês, tipo assim, milionário, uhul, sabe? Ah, e ela é mais nova que eu. Aí eu falei pra ela: Não, não, faturar é diferente de lucrar. E eu acho que é isso que as pessoas confundem. Meu irmão Então, perguntou se eu ganhei na loteria. Quando eu mandei pra ele o negócio de 500 mil, ele, você ganhou na Mega Sena? Eu falei assim, não, o que que você tá falando? Não tô entendendo. é exatamente isso. E isso faz você ter uma visão que o seu negócio está prosperando. Gente, eu não valorizava isso. E eu sempre fui uma pessoa, até falei pra Elisa, na minha metodologia, na minha escola, tudo funciona no esquema de gamificação. Então, o aluno recebe o certificado dele em casa e ele vai colando pra ver a progressão dele, pra ele ficar com vontade de fazer os próximos níveis. Tem um joguinho específico de cada nível que ele recebe em casa. Então, tudo é muito gamificado pro aluno ver o progresso dele. E eu não aplicava isso pra mim. Então, por exemplo, chegar uma plaquinha em casa, eu precisei, para ela chegar, eu precisei sentar e colocar na planilha tudo que eu já faturei até agora. E aí ela chegou. Aí pra mandar agora pra Marina o novo valor, eu precisei fazer a mesma coisa. Sentar e olhar, olha só, de tal data a tal data eu fiz X, sabe? E aí, quando você para pra pensar, que nem eu te falei, meu sonho é chegar na de 100 mil, que é a plaquinha, a plaquinha. Eu já tô na metade do caminho. Se eu não tivesse sentado, né, com esses contratos novos que eu fechei, se eu não tivesse sentado e colocado na planilha, eu Você não ia. jamais ia pensar.
que eu estou na Eu fiz metade do esse caminho. exercício com todo mundo da mentoria. Eu fiz com a Luísa e com a Roberta, as duas foram as que ficaram mais chocadas. Que quando elas entraram na mentoria, elas faturavam metade do que hoje e trabalhavam mais que o dobro das horas. E agora elas estão faturando, tipo assim, acima do MEI. A Luísa hoje Uhum, tá acima do MEI, com constância e estabilidade. Antes a Luísa tinha contrato de um mês, minha filha. Agora é 6 meses, um ano. E agora ela tá fazendo ali acima de 7 mil. Eu perguntei ela hoje. Sendo que ela trabalha, dá 14 horas de aula semanal, 7 mil reais. Então, assim, a construção daquilo ali foram 6 meses, 5 meses, quase seis. Foram 6 meses de trabalho, foram 6 meses correndo atrás, mas foram 6 meses que eu tenho certeza mudaram a vida de vocês. Não foi tipo assim, ai, Elisa, consegui fazer um dinheirinho aqui, não. Mudou a vida. Eu vi vocês no uhum, último encontro, foi isso. Eu falei assim, qual que é o nome da mentoria? Autonomous Teachers. O que que eu diria que vocês fossem? Autônomos. Autônomos de verdade, não de ter um MEI. uhum, Mas autônomo de eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei tanto que eu consigo adaptar com uma outra pessoa, porque eu realmente sei o que eu tô uhum, fazendo e eu entendo o que isso aqui tá acontecendo. Isso uhum, pra mim é importante. Mais importante do que você aprender um script e copiar e colar é você entender como que aquilo funciona. Só que a maioria das pessoas tem preguiça, não quer aprender, não quer entender, não quer ir atrás. Todo mundo quer muito imediato. Isso é um problema que a gente está passando demais. Eu recomendo fortemente que vocês todos leiam o livro Sem Esforço, que é o que veio depois do essencialismo, essencialismo. porque ele deixa muito claro isso. As pessoas, pode olhar, todo mundo que tem explosão para começar desiste no meio do caminho. Não Uhum, consegue finalizar nada. Então, é devagar e sempre, é com constância, as coisas vão acontecendo. Mas você tem que ter controle do que está acontecendo também. Então, eu preciso fazer mais duas perguntas para a gente finalizar. Eu queria saber, inclusive, sobre essa parte de autônoma. Como que você vê o seu progresso em relação à forma que você lidava com desafios antes e a forma que você lida com desafios agora, passando depois desse hoje, tempo todo da mentoria, da trilha e tal, essa transformação? hoje eu sou uma pessoa muito mais calma, muito menos desesperada e ansiosa. E daquele rolê de todos os meus alunos vão sair juntos ao mesmo tempo. E eu vou ficar sem nada e eu vou morar embaixo da ponte. Eu saí disso pra sai um, entra dois, sai três. Semana que vem tem uma turma. Eu parei de me desesperar. Eu acho que esse é o principal. E eu sei o que eu tô fazendo. Pode não parecer, né? Porque às vezes eu fico assim, oh meu Deus, e agora? Né? Tipo, o que que eu faço agora? Quando eu não sei o que eu faço, eu mando mensagem pra Elisa. E aí, ter essa experiência, se expor essas coisas, tipo, não sei o que fazer e ter alguém ali pra te ajudar, faz você se sentir mais pronto, porque quando essa coisa acontecer de novo, você já tem o background. Então, Sim. eu consigo olhar pra tudo. A mentoria, né, tá acabando. Mas, ao mesmo tempo que ela tá acabando, eu sinto que eu tô mais preparada pra lidar e saber o que o meu negócio precisa pra funcionar. Ainda existe muita coisa que eu quero colocar em prática, que durante o processo da mentoria não foi o processo de eu colocar em prática, foi o processo de eu aprender, porque no momento que a minha empresa estava, não fazia sentido aplicar aquilo, mas já coloquei ali, vou fazer, vou aplicar isso aqui, saber direcionar. Isso aqui vai ficar ótimo nisso aqui, então eu vou aplicar ele aqui, sabe? E ir testando coisas que aconteceram na mentoria e eu testei. Falei, caramba, isso aqui foi bom. Teve até uma coisa que me chama muito a atenção, que foi, eu falei pra você, eu não queria fazer um lançamento, estou desesperada. E aí você falou, oferece pra sua base. Fala com as pessoas que você já conhece. Não precisa abrir. E aí, nessa de não precisar abrir, foram seis. Eu tinha pensado em matricular dois. Viraram seis. Tipo assim, eu fiquei tipo, Com um nível meu de esforço de Deus. 10%, né? Porque o É. lançamento é desesperado. Uhum, uhum. E o meu trabalho foi mandar mensagem pra pessoa e falar: Oi, fulana, lembrei que você queria não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tô com isso aqui, não sei o que. Vamos conhecer um pouquinho mais? E aí mandei pra ela, né? Mandei o link pra ela ver a página. Ela falou: Caramba, amei. Vamos fazer. Mas aí, o Assim. que que veio atrás disso? Que a gente também. Porque senão a pessoa, todo mundo que vai ouvir a gente vai falar, é muito simples, vou fazer. Uma página bem construída, Sim, um produto muito bem construído, que a gente ficou um Uhum. tempo debatendo seu produto aí. Seu Não e é você só teve idas e prometer. voltas. É, Aham. Tem que teve entregar. uma boa oferta, uma preparação do seu conteúdo do Instagram que é redondo para isso, uma Uhum. preparação de tudo que você faz. Então, assim, é uma coisa que quando você para aprender no começo é desesperador, é muita coisa. Mas aos poucos as coisas vão se encaixando e você vê que, tipo assim, ai, não fiz esforço nenhum e deu certo. É que tem um esforço pulverizado atrás. Aham, E isso. foi O esforço acontecendo foi, aos foi poucos. feito lá atrás. Eu tava até falando, né? É o plantar pra colher. Eu até E falei pro meu marido ontem à noite, antes de dormir. Foi quando saiu todo
todo o rolê, assim, da fofoca da empresa, né? Eu falei, olha, não sei o que eu plantei, tá? Eu não tô colhendo o que eu plantei, sabotaram a minha horta, eu quero conversar com alguém. Mas você para pra pensar, gente, lá atrás, foi assim, foi de domingo a domingo, gravando coisa e, tipo, eu não tinha uma luz, eu não tinha um cenário legal, e aí vai fazendo e vai ajustando. Hoje, no curso híbrido, eu tenho umas aulas que foram gravadas antes do cenário, é porque essa luz aqui tá desligada, mas tem uma luz roxa belíssima, tá? Que fica aqui. Eu não tinha nada disso, então eu tenho umas aulas que estavam ali, e essas últimas aulas que foram gravadas com um cenário legal, com um microfone bonito, sabe? Um microfone funcional, você percebe a qualidade da imagem. Tipo assim, vídeo que antes eu editava e agora tem uma pessoa editando, cortando os vídeos. Tipo, essas coisas, e foi muito legal poder ver os primeiros vídeos e esse no mesmo curso. A ideia, logicamente, é regravar, mas eu também perdi isso de perfeição de cara. A gente tem que ter Aham. espaço pra errar, porque quando eu cheguei não sei se foi na trilha ou na mentoria, acho que foi na mentoria. Eu cheguei na mentoria com 1 milhão de produtos engavetados. Que eu falei, eu tenho isso aqui, mas ainda não tá bom. Eu tenho isso aqui não tá perfeito. E aí você, quem disse que não tá perfeito? Quem você vendeu pra quem? Pra terem te dado esse feedback? Eu falei, eu mesma votei e decidi que isso aqui não tá bom. Então E ficou aí lá. você vai ficar presa nisso pra sempre, E eu tô, basicamente. eu tô tirando coisa da gaveta até hoje, menina. Tem 6 meses que essa mentoria começou e eu ainda tenho coisa. Eu tinha feito tanta coisa que eu não sabia nem mais o que que eu tinha feito. Então a mentoria me ajudou Isso até entra no isso. direcionamento, porque a Aham. gente vai fazendo o que a gente acha que tem que fazer, e aí agora, é agora, é agora, e a gente não sabe o próximo passo. E aí a gente Tanto que fica na última mentoria 10 projetos no passo um. a gente tava falando lá na última sessão da Black, e aí eu falei, não tenho nada pra Black. Aí a Luísa falou assim pra mim, quê? Você botou um monte de produto aí, você falou que não botou nem todos. Fala deles. E aí foi quando a gente foi pensando, sabe? Porque a gente ficava naquela de, eu preciso criar um produto. Gente, eu não tenho tempo em um mês pra criar um produto, entregar, eu vou me atolar e tal. E aí a Luísa falou, então pega aquele Foi ela que montou um dos combos, inclusive. Foi ela que falou, eu acho que você pode pegar o mapa e oferecer aqui, porque eu tava pensando, eu não tenho nenhum produto pra oferecer pra esse produto aqui, nenhum bônus, nem nada. Aí a Luísa falou, você não tem os mapas mentais? Coloca ele dentro, oferece o mapa. Que a gente fica querendo enfeitar tanto a coisa que você perde um pouco do seu propósito, sabe? Sim. Então, aquele modelo que a gente teve acesso ao Canva de, tipo, fazer cada produto um lançamento, o que que você tem, quem vai fazer, qual que é a expectativa de venda, blá, 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 sabe essas coisas? Isso me ajudou a direcionar. Falei, não, beleza, eu tenho isso aqui, eu vou fazer isso conversa com isso, e o custo pra fazer é esse, e o que eu quero alcançar é isso. Então, é um trabalho cansativo. Tem dias difíceis, tem dias mais fáceis, mas passa. Eu acho que esse é o rolê. Eu até falei pro meu marido, eu falei, eu tenho tanta aula pra gravar do curso, né? Porque a gente tá fazendo um curso completo. E aí eu falei, eu tenho tanta aula pra gravar. Aí ele falou, mas pensa que as 25 aulas que você já gravou, você já tem. Já Então tô você pronto. tem noção que você tem uma trilha inteira do iniciante gravada? Já tá pronta? Então você pode ter isso, você tem um curso iniciante de inglês gravado. A gente tende a olhar o que a gente não tem, né? O que falta. Teve uma mentoria que você falou, uma frase que você falou, e eu anotei ali no meu papelzinho do planner da teacher, que tá ali, que é, a gente só se compara com o que falta. É. Nunca com o que foi feito. Aquilo foi pra mim, me bateu, tipo, muito pesado. Eu até anotei, eu falei, eu preciso fazer um post sobre isso. Porque eu acho que eu não fiz ainda, tá? É, plot twist. Mas eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Porque Sim. o exemplo até que você deu foi do Antônio, porque o Antônio falou, não, porque não sei quem já gravou o não sei o quê, e já tá rodando isso, e eu tô muito pra trás. E o Antônio, tipo assim, fez um curso do zero. E ele tava olhando pra um negócio que ele não tinha feito, que não fazia sentido pra ele agora, que ele priorizou outra coisa. E aí aquilo me Mas bateu, que eu isso é o que falei, putz. acontece quando você tá dentro só da sua cabeça. Isso. Eu É acho que quando o você não tem amigos pra compartilhar. exato. Estar com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você e que vivem o que você vive, o que é raro, galera. É Uhum, raro. Eu tenho uhum, duas amigas que vivem o mesmo que eu vivo. E a gente fica o dia inteiro em ligação. Hoje, 7 horas da manhã. Não ironicamente, 7 horas da manhã, acho que era 10 para 7, é que eu mandei mensagem no grupo, elas estavam me ligando de vídeo, porque uma delas estava surtando. Então, assim, é raro demais você ter pessoas que estão no mesmo ponto que você, que têm objetivos parecidos, que querem crescer igual e tudo mais. Então, o que eu falo é, por isso, inclusive, que a trilha virou uma comunidade, porque a trilha era só um curso. Mas eu olhava uhum, pro pessoal nas aulas e eu falava, nossa, essa daqui combina tanto com a outra lá, eu queria que elas uhum. pudessem se encontrar. Aquela outra tem um papo tão parecido com essa daqui, eu acho que elas seriam amigas. E foi fazendo isso que eu decidi que a trilha
trilha virar uma comunidade, mas eu não queria uma comunidade, aquele negócio amador. Ah, eu vou fazer um WhatsApp, vou enfiar todo mundo lá e falar que isso é uma comunidade. Sim. Isso não é uma comunidade. Então a gente fez uma rede social só pra trilha, a gente fez um investimento grande de financeiro e de tempo. Eu não E sei se ficou você legal. sabe, mas eu recebi várias mensagens já de pessoas que queriam entrar na trilha e que me viram em algum momento, porque a gente já fez live juntas, porque eu já gravei, esse é a atualização, né, do episódio da temporada passada. E elas vinham me mandar mensagem. Ah, oi, tô pensando em comprar a trilha. Você pode me contar o que que você acha dela? Tipo, várias pessoas. Eu já recebi pelo menos umas 6 ou 7 mensagens de pessoas perguntando, tipo, porque você às vezes faz lançamento, e faz evento, e faz live e tudo mais, e elas virem falar. Eu acho que isso é o diferencial, é você ter alguém que vai, sabe, te dar prova. E aí, enfim, né? Eu sempre falo, eu gosto de levar o contexto da pessoa, porque eu não sou a pessoa também que chega e fala, ai, vai, se joga, não, porque tem que fazer sentido. Isso a gente aprende na trilha também, tá? Tem que fazer sentido pra pessoa. Então, nossa, várias vezes já respondi pras pessoas, falei assim, ó, se você tá esperando sair da trilha milionária, não é pra você não, pode procurar outro. Agora, se você quer entender todo o processo e fazer, sabe, alguém pegando na sua mão e ir atrás e você ter uma equipe para te ajudar, não só de pessoas que trabalham, acesso à Elisa, falando de colegas de trabalho que estão ali com você, porque nem todos os professores da trilha são professores de idioma, são É, professores de inglês, são professores. Eu já troquei ideia com professor de Libra, sabe? De você chegar e falar assim, poxa, vamos fazer um módulo em conjunto, sabe? Que curso que vai te proporcionar isso, sabe? Você ter acesso a outras coisas pra você gerir. Porque, gente, gerir um negócio não é fácil, uhum, mas é muito mais simples do que a maioria das pessoas falam que é. Porque nem todo mundo quer você do lado delas. Bom, eu lembro muito. O processo de abrir uma empresa foi muito parecido comigo com o processo de viver a vida adulta de verdade. Que foi. Eu lembro que eu tava assim, meu Deus, e se eu não conseguir pagar o aluguel? Meu Deus, e se eu não conseguir comprar comida? Daí eu vou passar fome, e aí eu vou morar embaixo da ponte, e aí tudo vai ser muito difícil. E aí eu lembro que teve uma alma que chegou pra mim e falou assim: "O alecrim dourado, tanta gente consegue, por que que você acha que só você não vai conseguir pagar seu aluguel? Olha o tanto de brasileiro que paga o aluguel." Aí eu, caramba, realmente, essa pessoa tem um ponto. Isso te dá um pouco de gás. E aí, quando você vê isso, eu peguei esse exemplo porque a trilha foi um engatinhar pra mim. Foi, eu não faço nem ideia como é que funciona uma escola, porque eu fui professora, no máximo eu fui uma coordenadora de alguma coisa, sabe? E aí você coordena um time. Você não tá preocupado em captar, você não tá preocupado em fazer follow-up, você não tá preocupado em aparecer nas redes sociais, você tá preocupado em que o seu time funcione bem, e que as suas aulas sejam dadas. É isso. E aí, quando você passa para ser dono do seu próprio negócio, você precisa ser uma eu-presa, né? Então, você vai fazer funções no início, pelo menos, de que uma escola tem às vezes 8, 10 pessoas para fazer, e você só tem você. Então, você vai fazer com um pouco mais de demora, você vai fazer aprendendo, porque você não vai ser bom em tudo, e você vai fazer coisas que você não gosta. Eu odeio vender, eu odeio captar. É assim, que desespero. E eu odeio editar vídeo. Então, hoje eu já tenho um editor de vídeo. Eu não sei se você lembra, mas da última vez eu falei, nossa, meu sonho é ter uma pessoa que vai editar um vídeo pra mim. E hoje é eu já isso, consigo Vitória. ter uma pessoa. Você precisa passar lá na comunidade e comemorar suas vitórias. Ah, eu preciso passar na comunidade. Eu preciso de um tapa Tá na devendo uma cara. visita, tá devendo uma visita, tá E devendo? ela tá salva, E, tá? Na minha aba de mu- favoritos. E eu mulher, nunca entro lá. a mentoria acabando, você vai. Como é que você vai fazer? Assim, você não vai conversar com ninguém? Como é que você vai Vou. estar? Então, você vai ter Ai, que voltar agora pra Andressa, comunidade, a Andressa do querida. futuro tá. Ai, juro, juro pra você. Nossa, eu O sumi. futuro é esse mês, tá? É daqui a 10 dias. Ai, eu vou É daqui a chorar. 10 dias o futuro. Não sei se você tá Não, sabendo. mas eu vou. Eu vou voltar. Não, Eu Andressa, preciso voltar não pra deixa estudar. a peteca cair, não só. Hum, Quando a gente. É de verdade mesmo, é uma preocupação genuína. Quando a gente não tem com quem contar, a gente desiste. A gente uhum, começa a ter um pequeno problema, ele parece uma grande coisa. Eu tava passando por uma questão pessoal, assim, muito, muito complicada semana passada. Foi bem, enfim, bem grave. E aí eu achei que eu não ia ser capaz de viver mais. Que eu falei assim, não é possível, essa vida tá muito difícil. Eu fui na terapia ontem, eu sou outra pessoa. E eu mas nem achei que faz era diferença. capaz. Hã? Faz diferença e você ouvir e ver com outros olhos. Gente, Ela meu me falou Deus. umas coisas tão ridiculamente óbvias que eu não estava sendo capaz de ouvir, que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, por que eu tô surtando? E aí, assim, continua sendo difícil, continua sendo grave, mas num
um nível menor, porque eu tenho noção do espaço, sair da ilha para ver a ilha, né? Uhum. Então, contem com pessoas, sabe? Estejam juntos, estejam procurando e fazendo o meu jabá, obviamente. Eu garanto pra vocês que não existe outro lugar como a trilha, porque não existe outro lugar que tenha tanto o nível de conhecimento que a trilha tem, quanto o nível de preocupação que a gente tem, acho, com os alunos, E de de saber a suporte. história, de suporte, de saber a história de cada um, de ajudar cada um genuinamente, de entender cada um como indivíduo e não como faz isso aqui, porque é isso aqui que tem que fazer. Uhum. E isso é muito importante. E eu acho assim, eu tenho muito orgulho do que a trilha é, muito orgulho de tudo isso que a gente faz aqui. O E meu não é à acesso à toa trilha já que. vai acabar. E eu já estou chorando. Eu já que, tipo, É isso quero que eu ia falar. maratonar tudo. E não é outro, não é por outra razão que todo mundo tá renovando. Todo mundo tá renovando. Tipo, todo mundo que finaliza agora, que eu acho que teve lançamento dessa época do ano passado, porque o pessoal vai finalizar agora dia 21. Já tá caindo as renovações tudo, porque todo mundo assim, não, não tem como eu não ficar aqui, não tem como eu não estar por aqui. E depois você manda mensagem pra Marina, inclusive, que ela vê lá com você. E Tá. essa questão que é isso, a gente entender que existe o nosso lugar no mundo, às vezes a gente só não achou ainda. Uhum. E é legal ter. Então, tenham amigos também que estejam nesse mesmo lugar. Se conectem com pessoas que pensem como vocês, cuidado com o ambiente, tá? Muitas vezes você não tá indo pra frente porque as pessoas à sua volta não vão pra frente mesmo. Então tá na hora de você mudar, tá na hora de você entender. A maçã podre apodrece sim as outras. E E a gente. não levem idade como sabedoria. Esse foi o meu maior aprendizado nesses últimos 6 meses. Nem sempre uma pessoa com mais idade que você, ela sabe do que está falando, tá? Tipo assim, não. Aí é que tá. Experiência conta mais. Aí é que tá, exatamente. Aí é que tá. A gente pensa, né, que porque tem mais idade, a pessoa sabe o que tá fazendo. Só que ela nunca teve contato com aquilo. Ela Uhum, tem idade de vida, não idade de uhum. produtiva, né? Pra Isso tudo, é importante. se eu fosse ouvir todo mundo que falou pra mim, não leva pra justiça do trabalho, não sei o quê, não briga por isso, posso ter saído com uma na frente e outra atrás, mas eu tenho certeza absoluta, isso eu sei lá de dentro, que todo mundo está regulamentado agora. Então, todos os professores que trabalham nessa escola deixaram de ser PJ e voltaram a ser CLT, então estão com seus direitos garantidos, ponto um. E uma pessoa que trabalhou ilegal por vários anos teve o que era de direito. E era uma pessoa que, entre parênteses, que estava passando por um momento muito difícil financeiro na vida. Então, eu posso, eu até falo, né? Adoraria, não vou ser hipócrita, meu Deus, adoraria que tivesse dado acordo, que tivesse dado causa, claro, mas só de ter tomado essa decisão, de ter ido. E dado a cara e ter feito com medo, com frio na barriga, com ai meu Deus. O meu medo maior, olha que absurdo, foi: ai menina, se um dia eu precisar, eu vou ter queimado essa ponte. Gente, pelo amor de Deus, né? Dá um tapa na minha cara, porque eu vou precisar disso aqui pra quê? Tá? Eu vou voltar pra isso aqui pra quê? Eu tenho outras, se um dia eu precisar, que a gente já viu, né, que você fazendo um negócio sólido e com calma e sabendo o que você tá fazendo, você não vai precisar. Mas você vai precisar disso? Você vai precisar ser explorado? Você vai precisar voltar para as situações que você custou a sair? Esse é o seu medo, é de ter que voltar? Aí foi quando eu resolvi ir. E eu escutei de todas as pessoas ao meu redor, quer dizer, todas não, mas a maioria, falando, não faz não. Mas se você pegar todas essas pessoas nunca passaram pelo que eu passei lá. Nunca deram aula na situação que eu tive que dar aula. E não são empregados, E tá? nenhuma São, dessas pessoas quer chegar são no mesmo donos. lugar que você. Então, Por- pra mim, Isso que é importante. Quando eu saí isso da fez escola sentido. também, todo mundo ficou, não, não sai, você tá doido, que não sei o que, que é concurso que você passou, que nananã, que nananã. E tipo assim, gente, eu nunca, não, não me cabe, Uhum. entendeu? São pessoas que são concursadas, e aí, problema é delas, não tem a ver comigo. E Não tudo tem. bem, se você tá feliz com o seu rolê, brilha, vai lá. Mas você Não tô aqui pediu, pra dizer. ó, pedir conselho pra pessoa errada, vai te levar pro buraco. É. Saiba pra quem sabe pedir conselho. Uhum. É aquilo, só aceite críticas construtivas de quem tá construindo alguma coisa. Porque vai vir gente pra te dar uma crítica construtiva e essa pessoa nunca construiu porcaria nenhuma. Então, assim, cuidado, saiba com quem você Peça, tá falando. peça conselho, antes de pedir conselho, olha pra onde essa pessoa tá. Qual é a situação dessa pessoa agora? Se é onde você quer estar, bacana, peça o conselho. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu até olho, eu brinco muito, eu sempre mando mensagem pra Elisa quando bato em alguma parede, e aí eu valido algumas coisas com ela, porque eu olho para o que ela construiu e para onde ela está caminhando, eu falo, eu quero chegar lá também. Eu quero ter essa qualidade de vida e qualidade de tempo também. Então, para mim faz sentido. Agora, eu vou lá pedir conselho pra coach que fica viagem mesmo, sonegue.
Ah, quero fazer isso, gente? Não, eu quero. Você tem que saber o que que você quer pra saber pra quem que você vai pedir. Eu acho que esse é o segredo. Esse é o segredo, eu também acho. Bom, Andressa, se você tiver, pudesse dar uma dica para quem tá começando agora, para quem ainda tem medo, para quem às vezes começou com, vamos lá, o último que você deu é para quem estava saindo, né, da escola. Uhum, Mas uhum. agora eu quero que você dê um para quem já saiu da escola e tá empacado. Igual você falou, ah, fez muito produto, não conseguiu vender. Tentou, fez lançamento, não captou ninguém. Fez de novo, não captou ninguém. E tá ali rodando em círculos. Você já esteve nesse lugar, mais ou menos. O Já. que que você daria de conselho para essa pessoa? Procura ajuda, porque sozinho você não vai sair desse buraco. E não é qualquer ajuda, tá? É procura ajuda de quem tá fazendo o que você quer fazer. Com Hum. cuidado, pelo amor de Deus. Não vai pedir ajuda pra aquele coach que te diz que você em uma semana vai faturar R$ 1 milhão. Pelo amor de Deus. Mas o meu conselho é esse. Não tenta fazer sozinho. Eu sou uma pessoa que eu tento fazer tudo sozinha antes de procurar ajuda. E é uma coisa que eu estou mudando em mim. Então, eu fiquei 2 semanas inteiras com a ideia da planilha de preço. Falei, deixa eu ver o que que eu vou fazer, deixa eu ver o que que eu vou fazer. Ah, eu vou calcular aqui. E aí eu não gostava, fechava e ia fazer outra coisa. Até que eu sentei e falei, cara, eu vou fazer isso. Bati numa parede, mandei mensagem pra Elisa. Até fiquei meio assim por causa da hora, acho que era depois das 6 que eu te mandei mensagem. Falei, não sei o que que eu faço. Você foi lá, resolveu. Gente, eu fiquei 2 semanas sofrendo por um negócio que eu poderia ter respondido em 10 minutos. 10 minutos. Então, sozinho. Você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai conseguir sair do olho do furacão. Eu acho que procurar ajuda é o primeiro ponto. E eu vou te falar que isso era uma coisa que eu ouvi muito quando eu comecei e me ajudou muito. Você não é tão ruim quanto você pensa. A gente acha que a gente é muito pior do que a gente é. Eu falo isso para os meus alunos quando eles estão estudando inglês. Eu falo, o nível do nosso inglês é muito pior, é muito melhor do que a gente acha que a gente é. A gente fala muito mais inglês do que a gente acha que a gente fala. É normal. E eu dou o meu exemplo porque eu já era professora de inglês, eu já dava aula de inglês avançado, já dava preparatório para TOEFL, IELTS e tudo mais. E as pessoas me perguntavam, qual que é o seu nível de inglês? Aí eu, acho que é intermediário. Olha que maluca. Porque a gente se joga para baixo. A gente se Sim. joga muito para baixo. Então, a frase fake it until you make it, mas fake it, assim, com cuidado e parcimônia, pra você não tá aí depois achando que você é um shake, sabe, árabe. Então, vai, acredita. Eu acho e se cerque de pessoas que acreditam no que você faz e que te valorizam. Então é isso, buscar ajuda e se cercar de pessoas que acreditam no seu trabalho, porque se você tem um produto bom, se você é uma pessoa boa, e se você não tá enganando ninguém, é uma questão de tempo para você começar a colher esses frutos. Eu comecei falando no início aqui do podcast que desde o início da concepção da ideia Lumer até ela entrar em prática foram 9 meses. Mas o processo da Lumer só existiu porque em 6, 7, 8 anos existiu uma Andressa que teve N experiências, N processos, N quebrei a cara, arrumei, pô, uma vitória legal, vou pegar isso aqui, para que a Lumer existisse hoje. A Lumer saiu da minha cabeça, mas com a ajuda de pessoas que me ajudaram a posicionar e com a ajuda de pessoas que souberam me guiar no processo. Então, esse é a máxima, é aquela frase que a gente falou, sozinho a gente vai, mas acompanhada a gente chega mais longe, que às vezes chega até mais rápido, tá? Ai, na maioria das vezes. Aí é que tá. Acho que muitas vezes a gente pensa que a gente tem acompanhamento, tipo assim, ah, mas eu vou falar da fisioterapia. A gente pensa assim, não, eu não vou fazer fisioterapia pro meu pé, não. Tá doido? Vou gastar dinheiro com isso? Vou ficar assim. Aí você fica com uma dor por 3 anos. Se você faz um mês de fisioterapia, você Uhum. paga pra não ter dor por 3 anos. E assim, economia burra não dá, entendeu? Porque às vezes É. essa dor no pé é o que não deixa você ter mais um trabalho que vai te dar mais dinheiro do que o valor que você ia pagar na fisioterapia. Isso é uma Uhum. coisa que a gente precisa prestar atenção. Enfim, é E isso. comemore as pequenas vitórias. Todas Isso, elas. eu estou saindo, da mentoria, né? A mentoria tá acabando com isso quase tatuado na minha testa, porque eu sou uma pessoa que eu olho sempre pro que eu ainda preciso fazer e não pro que eu já fiz. Eu até brinco hoje. Eu não sei se vocês bebem ou não, mas eu sempre tenho uma garrafinha de espumante na geladeira. Porque chega no final de semana, aconteceu alguma coisa, tem ali pra dar aquela, sabe, fazer um brinde. Ai, não tem espumante, não bebo. Faz com água, gente. Faz com qualquer coisa, sabe? Faz uma coisa que você gosta. Compra uma comida legal. Posta.
posta, sabe? Fala sobre. Porque isso fez muita diferença pra mim, tipo, de olhar e falar, caramba, eu queria fazer isso, eu fiz isso e o resultado foi esse. Às vezes o resultado não era o que eu tava esperando, era diferente e ainda assim eu ficava feliz. Então, tipo assim, não deixa de anotar lá no seu caderninho o que você conquistou, o que você pensou, onde você queria chegar. Hoje, pra mim, é, por exemplo, ter alguém pra editar meus vídeos, que eu não gostava de fazer, sabe? Ano que vem eu pretendo expandir, então ter mais alguém trabalhando junto comigo, isso são vitórias. E a gente fala, né? Celebra as pequenas coisas, mas essas pequenas coisas são grandes. Tão grandes. Então, tipo, comemorem, comemorem, sempre, toda Comemore. hora, em Verdade, todos os concordo. momentos. Você tá devendo um post lá na comunidade comemorando suas vitórias. Eu tenho que fazer uma lista, aquelas. Quando? Mas Me dá uma data, porque senão não vai sair. eu vou sair daqui. Eu só não vou fazer agora. Vou fazer quando eu voltar, vou fazer hoje. Eu vou Beleza, voltar, vou sair combinado. agora Senão eu vou pra atrás de buscar. você. Senão eu levo o chocolate pra É, você pode mês mandar que aqui pra vem. casa, tá? Ferreiro Rocher, por favor, que eu não aceito outros. Se quiser mandar um sorvete da Batida de Latte também, eu tô aceitando. Ai, pronto, ó, Eu faço delivery embora. comemorei hoje, inclusive tomando um. Obrigada, de Ai, nada, amo. adoro, adoro. Ah, É, que é é, pra não ficar parecendo que eu só comemoro com champanhe, né? Aquelas, com espumante. é, Não, gente, é um sorvetinho também. depende do dia, tá? Depende do dia, Depende. E da depende hora. do que é também, tá? Uma É vez eu vi sobre um vídeo no Instagram, acho que foi, no TikTok, não lembro agora, de um casal que eles tinham algumas metas de vida e eles compraram, acho que 8 garrafas de espumante. Escreveram na garrafa quanto que eles iriam abrir cada uma quando eles, tipo assim, compraram uma casa ou, enfim, fazer uma festa de casamento. Os sonhos do casal, sabe? E aí eles postaram, acho que depois de 6 anos, abrindo a última garrafa. Olha que loucura isso! Tipo, em 6 anos, eles alcançaram as metas que eles tinham feito. E eu achei isso muito legal, né? Tipo, fica a dica pra quem quiser, sei lá, adoro. coloca num Amém. bombom. Muito bom. Andressa, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal ter você aqui de volta, abrindo essa terceira Amém. temporada e também contando aí das atualizações da sua vida, com fofoca, com polêmica. Espero que as coisas continuem indo muito bem. E eu sei que elas vão muito bem. Você tem bastante autonomia no seu processo. A mentoria está acabando, mas a gente continua na trilha, na comunidade e tudo mais. E te desejo muita energia. Ai, obrigada. Mês que vem estaremos juntas. Adoro! Eu não sou de desejar sorte, porque eu acho que as coisas, sorte não existe, né? Eu sou mais de desejar bom ânimo. Que daí, Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. exatamente. Engraçado que acontece comigo também. Vocês que estão ouvindo a gente, segue aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube. Dá uma olhadinha nos outros episódios que a gente teve aqui também. E escreve pra gente também, gosta de saber. Manda mensagem no Insta, fala que você ouviu. Me conta o que que você estava fazendo enquanto você estava ouvindo. Eu adoro saber que vocês estavam fazendo coisas aleatórias. Teve gente já falando que estava lavando louça, que estava correndo na rua, que estava na academia. Eu, inclusive, eu ouço podcast até tomando banho. Hoje eu estava Eu ouvindo um. também. Direto eu faço Eu isso. também. E é legal a gente entender, a gente conversar e saber em que momento vocês estão aí entrando em contato com a gente. Muito obrigada, Andressa, novamente. Nos vemos. Obrigada. E se vocês quiserem conversar também, gente, estou em todas as redes sociais como Lumer School. Então, se vocês quiserem me achar para trocar uma ideia, estamos aí conversando, trocando ideia sempre. Amei o convite, muito obrigada. Mês que vem a gente vai se ver presencial, mas não acaba aqui, né? A gente ainda tem muito, É, não, muito tem grupo ainda para conversar. muita coisa. Obrigadinha. Nos Obrigada. vemos então. Até mais, Tchau, gente. tchau.